Boa noite, meus amigos, paz. Estamos aqui em mais um episódio do podcast Vertical, tá? Hoje nós estamos aqui com um amigo, né? Famoso Newton Freitas. Pode ficar à vontade para se apresentar? Como já foi dito, eu sou o Newton, é um prazer voltar a gravar aqui pro podcast Vertical, como acabamos de dizer. O primeiro não foi tão legal, mas Deus honrando devagarzinho, as coisas estão melhorando cada vez mais, é um prazer voltar aqui. Isso aí. Ô Newton, fala pra gente, hoje, né, a gente tá debaixo de um tema que, se você entender direitinho, ele é um pouco polêmico, mas se entender direitinho tudo fica fácil. Mas, Newton, por que esse tema? Na verdade, o ateísmo eu escolhi por ser um tema que particularmente eu gosto muito, por ser também estudante de história e também estudante de teologia. Então, alguns trabalhos da faculdade eu tenho que acabar fazendo como se fosse um ateu ou um politeísta ou algo do tipo, para que eu venha conseguir as notas necessárias. Mas isso aí, quando você começou a estudar sobre isso, né, na faculdade, isso aí, você acha que teve algum tipo de influência na sua cabeça? Na verdade, minha mente sempre foi muito fechada para o cristianismo, desde quando eu comecei a estudar por volta de 2016. Então, aquela tese ou pensamento de que tem que ter mente aberta para algumas coisas, eu nunca tive nessa parte. Minha mente sempre foi muito fechada, então acabou que nunca me influenciou em nada. Por quê? Até mesmo por questão dos estudos. Por sempre estudar, eu sempre tive certeza de que Deus existe e a questão do ateísmo nunca influenciou em mim. Ateísmo, cara. De onde se originou o ateísmo em si? Como que tudo iniciou? Como que foi o princípio de tudo? O ateísmo sempre existiu, para falar a verdade. Então, quando vamos falar de primórdios, ou por que existiu, ou por que crer no ateísmo, temos que ir um pouquinho mais além, um pouquinho mais atrás. Por exemplo, em 1916, Einstein, quando construindo ainda a teologia, ou a teoria da relatividade, ele consultou e viu que, infelizmente, para o desprazer dele, o mundo teve um início. Sendo assim, o universo teve um início, conhecido por alguns como o Big Bang. Isso era prejudicial para o ateísmo, porque até então eles acreditavam que o universo era eterno, não teve um princípio e também nunca teve um fim. Então, ele, entendendo que o universo teve um começo, cai-se na teoria de Tomás de Aquino, que tudo, para o seu começo, deve ter um motor, pois se algo está parado, algo deve movimentar para dar movimento e assim começar a criação de tudo. Então, Einstein percebe que, com a teoria da relatividade, tendo um começo, precisa-se de um Deus para movimentar o universo, dando início assim ao Big Bang. Muitos dos cristãos acreditam que o Big Bang não influencia no cristianismo e não é bem para nós, mas na verdade a criação e o efeito do Big Bang é completamente cristão. Tem como dar um exemplo pra gente? Claro, com certeza. O Stephen Hawking, um dos grandes físicos que faleceu há pouco tempo, ele dizia que o universo é eterno, nunca teve um início e nunca vai ter um final. Mas, por exemplo, como eu disse, Tomás de Aquino dizendo que o universo ele teve um princípio, ele teve um começo, depende da necessidade da existência de Deus. Por quê? O universo precisa de uma organização. Por exemplo, quando pegamos o Sol, se ele fosse um pouco mais perto, seria impossível morar aqui na Terra, porque seria muito quente. Se ele fosse um pouco mais longe, também seria impossível morar aqui, porque seria muito frio. Então, percebe-se que precisa-se de uma organização para morar aqui na Terra. Por exemplo, aqui neste estúdio, temos uma organização. E se existe uma organização, é porque existe uma mente por trás. Por exemplo, em alguns montes, ou específico um monte nos Estados Unidos, tem a face de 4 ex-presidentes dos Estados Unidos. Compara esse monte que foi construído à face de 4 presidentes com um monte normal. Percebe-se que este monte, com a face de 4 presidentes, teve uma mente brilhante para montar aquilo, para fazer aquilo, e não é diferente do mundo, que precisa de toda uma organização para ser perfeito e que o humano possa morar aqui nesta terra. Cara, no meio das suas falas, né, você citou
algumas frases de filosofia, essas coisas. E a gente vê que você posta muito sobre filosofia. Da onde que você, tipo assim, sentiu que você gostava da filosofia, a ponto de você se aprofundar nisso? Na verdade, o amor pela filosofia veio ao amor ao conhecimento. Por gostar muito da área de humanas e por gostar de ter conhecimento, acabou que eu sempre gostei de me aprofundar na filosofia, ao qual até mesmo um dos grandes filósofos, reconhecido por alguns como um grande, Nietzsche, disse que a teologia ou sangue teológico é o fim da filosofia. Aonde entra a teologia, acaba a filosofia. Ele diz que onde entra o amor, a misericórdia, aí acaba a filosofia, porque o amor e a misericórdia é completamente banal. Mas imagina comigo viver em uma sociedade ateia, onde o amor e a misericórdia e a teologia não pode ser empregada. Nem mesmo Nietzsche conseguiria viver em uma sociedade assim, onde não tem amor, ninguém respeita ninguém e as minhas vontades e desejos estão sempre em primeiro lugar. Aí a partir daí que você começou a gostar de filosofia? Também, por ter grande admiração por Sócrates, Platão, dentre outros filósofos, e até mesmo Voltaire. Daqui a pouco vamos comentar sobre ele, que acaba criticando muito a Bíblia. Eu gosto muito de pessoas que criticam, porque assim eu aprendo até mesmo a defender a mim e a minha religião. Cara, por que você gosta das pessoas que criticam a Bíblia e por que deve ser criticada? Pedro, vou comentar sobre isso. Pedro, no capítulo 3, ele diz que sempre devemos estar preparados para responder com paciência coisas a respeito do reino. Então é necessário saber me defender e defender as coisas do reino. Ou até mesmo hoje em dia, disse que na internet não existe tanto conhecimento como existe hoje, dos 5 anos para cá. Então hoje em dia, simplesmente dizer para uma pessoa que ela deve ser cristã porque Deus mandou ou deixou de mandar, é muito difícil convencer essas pessoas. Então, a partir do momento que você consegue convencer ela com um cristianismo que é comprovado, até mesmo através da ciência ou algo do tipo, é bem mais fácil. Isso é porque você está querendo provar para a pessoa em cima daquilo que ela critica. Isso mesmo, tendo argumentos melhores que o dela. Mas você já teve alguma experiência de alguém que tentou criticar e você conseguiu explicar, responder aí em cima? Por exemplo, quando a pandemia estava um pouco mais forte, eu acabei contraindo o Covid, fiquei um tempo dentro de casa sem fazer nada e acabei indo pro TikTok debater. O Abner estava até na minha casa comigo. Eu arrumei um debate lá com um rapaz até com conhecimento muito bom dentro da área teológica, e debatendo com ele foi um dos argumentos que eu acabei utilizando com ele e até mesmo utilizo porque eu sei que não tem saída. Foi o argumento do princípio da vida, onde somente vida pode gerar vida. E a pergunta foi: se não existe um Deus que tem vida para gerar uma outra vida, de onde veio a primeira vida? Então são argumentos que não existem uma contra-resposta, porque são argumentos científicos. A própria ciência diz que somente vida é capaz de gerar vida, sendo assim um microfone como este é impossível de gerar uma vida, pois o mesmo não tem vida, sendo assim a primeira vida só pode ter sido vinda de Deus. Cara, é maneiro, né? Porque hoje se levanta tantas pessoas pra falar que é ateu, bate na tecla e tal, fala que não acredita que Deus existe, mas a partir do momento que a pessoa fala assim que já que não acredita que Deus existe, automaticamente já está confirmando que existe a possibilidade da existência de um Deus. Você, o Newton, acredita que uma pessoa que é cristã consegue, por algum tipo de motivo, deixar de ser cristã e ser ateu? Depende muito da teoria teológica que você segue. Por exemplo, os calvinistas vão dizer que isso é impossível. Se você um dia estava na igreja, deixou de ser da igreja e passou ao ateísmo, você nunca foi crente de verdade ou um crente divino. Isso é o calvinismo. Agora o arminianismo diz que isso é possível sim. Isso na verdade entra mais numa questão teológica e não tanto do ateísmo. Como você disse, muitas pessoas dizem que Deus nunca existe,
os famosos ateus, mas na verdade se a religião em si, não o Deus monoteísta, mas a religião em si, se ela não estivesse empregada na sociedade, primeiro não existiria sociedade e também seria impossível viver nessa sociedade por alguns pontos importantes. Primeiro, a religião é uma das grandes agrupadoras da humanidade, junto com o dinheiro e o imperialismo, e eu vou explicar melhor. O imperialismo, o desejo de ter um grande império e conquistar outras cidades, outros reinos, como por exemplo o grande Alexandre o Grande, ele conquistou muitas pessoas, muitos reinos e assim agrupou várias pessoas, sendo um dos grandes agrupadores o imperialismo. O dinheiro, sendo assim, é um outro que agrupou muitas pessoas por ser praticamente em muitos lugares uma única moeda, como por exemplo o dólar, que é em muitos países, e o real sendo aqui no Brasil. Isso agrupa muitas pessoas. E quando chega no caso da religião, então a religião acabou agrupando muitas pessoas no sentido de que antes da Revolução Cognitiva, daqui a pouco eu explico o sentido de Revolução Cognitiva, o homem, como semelhante aos animais, viviam no bando de no máximo 120 a 150 animais ou homens. Por quê? Chega a 120 animais ou homens, entende-se que se você não crê no que eu creio, para que eu vou continuar andando com você? Eu paro de andar com você e formo uma nova tribo, formo um novo povo. Então chegava no máximo a 120. A partir da Revolução Cognitiva, o homem teve um interesse e conseguiu crer que existe um Deus, que existia divindades. A partir deste momento, eles pararam de se separar para cultuar este Deus. Então, simplesmente, por que você se reúne na sua igreja todo domingo ou quarta? É por causa disso que aconteceu, chamado Revolução Cognitiva, que agora você tem a capacidade de se reunir com essas pessoas. Pois se não fosse isso, muitas pessoas já teriam abandonado a igreja por causa de alguma irmã que não gosta dela ou algo que aconteceu, mas ela permanece ali por causa de Cristo, pois ela tem agora a capacidade de crer em um Deus ao qual ela quer servir. Ô Nilton, fala pra gente um pouquinho da teoria do Big Bang, da criação, né, em si. Na verdade, a teoria do Big Bang é conhecido também como argumento cosmológico, e ele é muito importante para o cristianismo, pois a partir deste momento entende-se que começou a ser criado matérias como a física, a química, quando houve a grande explosão, e por último teve a biologia, que é a criação da vida humana. E como eu já disse algumas vezes, isso só pode ter acontecido com um dedo, um estalar de dedo, um empurrão de Deus, pois como disse o grande químico e também o grande físico, que se algo está parado, se algo está na inércia, só pode sair da inércia se algo for e o empurrar e assim fazer sair do lugar, pois se o mundo não tivesse ninguém para dar o primeiro empurrão, ele continuaria parado e a teoria do Big Bang nunca poderia ter existido. Então sim, a teoria do Big Bang é completamente cristã e é a teoria de um universo que é eterno, que não é. Aqui, então, tu falou que tem que esse lance desse empurrão, então tu acredita que houve o Big Bang, que aconteceu? Com certeza. E por que hoje, tu pergunta para um crente, para um cristão, você fala assim, cara, tu acredita no Big Bang? Eles falam que a maioria, grande massa, não acredita. A maioria deles, mas se você perguntar se lê 3 livros no ano, eles não lê. Então, é por falta de estudo mesmo, e de conhecimento teológico e talvez alguns poucos de conhecimento físico. Biblicamente, tem como explicar isso? Completamente, onde disse que Deus criou os céus e a terra, e com o Big Bang, pega-se a criação de Deus. Deus no Big Bang está criando tudo, simplesmente isso. Simplesmente isso? Simplesmente isso. Aqui, e vamos lá, tu falou sobre a teoria do Big Bang, né? Eu já ouvi bastante a galera perguntar assim, e sobre o lance dos dinossauros e tal, foi por causa da explosão que aí aconteceu tudo lá e matou os dinossauros. Na verdade, eu já vi alguns grandes físicos ou historiadores comentando sobre isso, como Yuval Harari, um dos historiadores que eu gosto bastante. Ele ainda acredita na tese
de que houve a grande explosão dos meteoros, caíram na Terra e acabou matando os dinossauros. Eu particularmente não creio e não deixo de crer. Por não ser minha área de estudo, eu não posso dizer que não tenho certeza que aconteceu ou tenho certeza que não aconteceu. Mas teologicamente, onde muitas pessoas acreditam que teve um hiato em Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2, que no capítulo 1 existia a Terra e no capítulo 2 ela já está sem forma e vazia, porque nesse hiato Satanás caiu e matou os dinossauros. Eu não creio completamente. Por quê? Porque diz a Bíblia que com o pecado de Adão entrou a morte no mundo. E em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, ainda não existia pecado, entendeu? Então, entende-se também que, a partir do momento que caem esses meteoros na Terra, eles também explodiram o Sol, explodiram a Lua, e teve Deus que construir tudo novamente. Então, que meteoro tão poderoso é esse que veio, mata dinossauro, destrói Lua, sendo que ainda não existia morte, porque o homem ainda não tinha pecado? Então, como que eles... aconteceu a extinção deles, então? Então, como eu te disse, existe um grande físico, ele é brasileiro, o Adalto Lourenço. Ele diz que pouca mata do mundo ainda foi explorada, como também pouco parte do oceano, somente 10%, se eu não me engano, foi explorada. Então é bem capaz, não estou dizendo que existe ou que deixa de existir, que se existe ainda dinossauro, eles podem existir no mundo, nessa mata ainda que não foi explorada, e nós não temos contato com ele, mas como também não pode não existir, entendeu? É muito difícil dizer que existe ou que deixou de existir, mas se existiu é verdade, porque temos os fósseis, né? E é muito difícil ir contra o que está na nossa frente, né? Cara, se tem Cara, ô Newton, como que a gente consegue debater com um ateu? A gente sentar, conversar com ele e tentar... Porque, tipo assim, tu vai ter que provar pro camarada, entendeu? E, tipo assim, não adianta falar assim, Deus... Igual geralmente eu já ouvi. Entra num avião e deixa o avião cair. Primeira coisa que você vai gritar é quem? Entendeu? Tipo assim, hoje a gente fala assim, cara, é um negócio óbvio e tal. Mas num debate, como que a gente consegue refutar um cara desse? Inteligente, né? É como eu disse. Primeira coisa, não tem como usar a Bíblia, porque ele não crê na Bíblia. Primeira coisa, você deveria primeiro provar que a Bíblia é verdade. Como que prova, então? Vou te apresentar algumas partes do conhecimento. Na manuscritologia, você tem que ter pelo menos 5 manuscritos que sejam verídicos. E depende da datação de espaço deles. Por exemplo, você escreve algo aqui hoje e eu tenho que ter uma cópia disso. Mas qual é a distância do que você escreveu, do ano que você escreveu, para o ano que eu copiei isso? Então, quando você pega essas datações e pega, por exemplo, os textos de Platão, Sócrates, dentre outros, Sócrates nunca escreveu nada, Platão e Aristóteles, você vê que a datação da Bíblia é bem menor do que o de Platão e Aristóteles. Exemplificando, você é Platão, escreveu algo e alguém copiou isso para continuar indo para frente. E a datação de diferença do original que você escreveu para a cópia é, por exemplo, de 100 anos. Mas o da Bíblia é de 50 anos. Então, por que eu tenho que crer em Platão, que tem a diferença de 100 anos, e não posso crer na Bíblia, que tem a diferença somente de 50 anos? Entende? Então, a partir deste momento, conseguimos ver que a Bíblia é simplesmente verdade, porque ela tem muitos mais originais e cópias do que os escritos de Platão, Aristóteles, dentre outros, e ela sim podendo ser verdade e completamente aceita pela manuscritologia. Isso não é dúvida, tá? Entende-se também que, como você consegue comprovar a existência de Cristo? O Jesus histórico, ele não é mais dúvida. Todos os historiadores sérios sabem e concordam que Jesus passou por esta terra. O mais difícil é provar que este Jesus era o Cristo, que todos os milagres que aconteceram eram verdades, entendeu? Porque, por exemplo, o grande Flávio Joséfo, que muitos não sabem, ele era ateu e citou Jesus. Tito e muitos outros também eram ateus, historiadores, e citaram Jesus. Então, quando você pega escritos de ateus que citam Jesus, fica difícil dizer que este Jesus não veio até a Terra, entendeu? Cara, mas beleza, isso aí. Aí tu comprovou pro camarada que existe a Bíblia e o Cristo, né?
Mas e como tu coloca na cabeça do camarada que existe Deus? Primeiro argumento, o argumento cosmológico, que eu já utilizei, o qual foi a criação do Big Bang. Se existe um Big Bang, se teve um movimento, tem que existir um motor. É aí que Tomás de Aquino diz que Deus é o primeiro motor móvel, aquilo que colocou movimento em tudo. E o segundo é o da ordem. Se existe uma ordem no mundo, teve que ter uma mente brilhante para dar ordem em tudo, entendeu? Por exemplo, como eu disse, se não existissem religiões, a sociedade, nem mesmo para os ateus, seria habitável, porque em uma sociedade onde não existem princípios morais de um Deus, ela é inabitável, pois hoje em dia só entendemos que matar, roubar, falar mal ou coisas do tipo é errado, porque existe uma base moral, e essa base moral vem de onde? Vem de Deus, conhecido também até mesmo pela ciência como um princípio da moralidade, aonde se os ateus não tivessem a religião na sociedade, você mataria sem peso na consciência, roubaria sem peso na consciência, e uma sociedade assim é impossível de ser habitada. E o camarada não precisa nem ser crente, né? Pra saber que é errado ou não, né? Não precisa. O próprio Voltaire, ele é ateu e ele disse: Deus não existe, mas não conte isso para o meu criado, porque ele senão me mata pela noite. O mesmo diz que se a religião e a moralidade da religião não existisse, seria impossível viver. Ele não acredita em Deus, mas eu preciso da moralidade que esse Deus me dá para sobreviver na Terra. Quem foi Voltaire? Voltaire é um filósofo francês, o qual ele está sempre criticando a Bíblia, dizendo que Abraão ficou rico mentindo quando ele foi no Egito e disse que Sara era a irmã dele. Ele disse que... Isso aqui eu gosto bastante. Ele diz assim, se só morre quem Deus permite e Cristo é Deus, então no Calvário Deus se matou, porque só morre quem Deus permite e Cristo é Deus. Se quem se mata vai para o inferno, então Cristo está no inferno. Se quem é o dono do inferno é o diabo, então Deus é o diabo. Para muitos, isso é uma complicação. Para muitos que não têm conhecimento. Então fala de novo, devagar, vai. Se Deus existe e só morre quem Deus permite, e Cristo é Deus, então Deus no Calvário se matou. Se Cristo no Calvário se matou e quem se matou vai para o inferno, Cristo está no inferno. Se quem comanda o inferno é Deus, então, se quem comanda o inferno é o diabo, então Deus é o diabo, porque está comandando o inferno. E aí, eu apresento isso para muitas pessoas que acabam tendo dificuldade de responder isso. Mas é uma questão básica de trindade. Cristo é Deus, mas são pessoas diferentes, são distintas. É o que nós chamamos de... não de triteísmo, mas da própria trindade, onde eles têm distinção perfeita, sendo assim Deus em uma consciência só. Ô Newton, você falou aí sobre a trindade, né? Fala pra gente um pouco sobre a trindade. Trindade, temos que tomar um pouco muito de cuidado, porque muitas pessoas acabam caindo na tese do triteísmo, quando elas dizem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso não existe. É um Deus que subside em três, como diz o credo apostólico. Isso também conseguimos ver em Deuteronômio capítulo 6, quando diz: ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. A palavra hebraica traz um singular composto, como por exemplo, uma banda. É uma banda, mas com várias pessoas. Assim também é o nosso Deus. É um Deus, mas que se subside em três pessoas. Essa é a trindade, basicamente. Aqui, sobre aquele lance que eu acho maneiro quando você fala sobre a união hipostática. Ela é sobre Cristo quando ele veio na Terra. Diz que quando ele veio na Terra, a união hipostática é uma união que não se mistura. Como água e óleo, eles não se misturam. Então no corpo de Cristo existia a parte Deus e a parte homem, e ambas não se misturavam. E aí no ateísmo, eles dizem que somente a parte homem que teve aqui na Terra e Cristo não tinha a parte Deus. Ou, por exemplo, o gnosticismo diz que a parte Deus só entrou em Cristo quando ele foi batizado, que desceu o Espírito, e a parte Deus saiu quando ele estava no Calvário e disse: Deus meu, por que me desamparaste? Sendo assim, o conhecimento do cristianismo e o conhecimento do gnosticismo, que diz que a parte Deus só vem sobre ele quando ele está sendo batizado. Cara, vamos voltar um pouquinho, ó. A gente vai falar sobre o lance da
da evolução. O que você me fala sobre a evolução que a gente fala que a gente foi evoluído do macaco, cara? Assim, parece um pouquinho, mas... Isso é bem importante. Ou por quê? Muitas pessoas acreditam que o homem, ou vamos pegar, por exemplo, o Neandertal, ele teve uma evolução de que ele era um homem que andava em 4 patas, depois de um tempo ele começou a não encostar as 2 patas da frente no chão, e depois foi evoluindo. Isso não é tão verdade. O que os historiadores acreditam é que este homem é descendente de uma primata, tá ok? Teve uma primata que ela teve 2 filhas, e essas 2 filhas, uma é a avó dos homens, que partiu dali todos os homens sapiens, e a outra filha que nasceu é a mãe e vó dos chimpanzés, entendeu? Então eles saíram do mesmo tronco, não existiu uma evolução reta como a gente vê nos livros da escola, mas saíram do mesmo tronco, aonde uma deu origem aos homens sapiens e a outra aos chimpanzés. É completamente diferente. E também temos a teoria que eu também acredito, logicamente, da onde Deus criou Adão do pó da terra e depois pegou da costela dele para fazer a mulher. E a pergunta de muitos é: por que logo da costela? E alguns dizem que é para estar do lado, para a mulher fazer companheira, e não se aplica tal conhecimento. Quando você estuda um pouquinho de biologia, ou na verdade aprendi isso com a física, mas é dentro da área da biologia, você entende que é na costela que tem células tronco com glóbulos vermelhos e que se você quer clonar alguém, é dali que você pega o material para a clonagem. Então simplesmente Eva é um clone de Adão com um cromossomo diferente. Em vez de ter o cromossomo XY, tem o cromossomo XX para ser mulher. Top. Cara, Newton, olha só. De todas as perguntas que eu te fiz, se eu não te fiz alguma que você queria responder, teve? Sobre a primeira religião. Vamos lá, eu te faço a pergunta. Newton, sobre a primeira religião. Então, vamos entrar num conceito do ateísmo, tá? Da evolução e não do cristianismo. Acredita-se que a primeira religião é chamada de animismo, aonde os homens caçadores-coletores, assim eles eram conhecidos, porque eles estavam sempre caçando para conseguir sobreviver. Eles acreditavam que tudo e em todos os lugares tinham alma. Por exemplo, se você vai numa floresta, essa floresta tem alma, como no filme do Avatar, por exemplo, e ela consegue se comunicar com você. Isso foi a primeira religião que aconteceu depois da Revolução Cognitiva. Sendo assim, ela foi sendo aprimorada, esta religião, e em 1350, por volta disso, surgiu a primeira religião monoteísta, quando um dos faraós pegam um deus que era preferido sobre ele, em todo um panteão de deus, ele pega um deus preferido e diz que este deus que deve ser adorado, pois ele é o Todo-Poderoso. Então, a partir daí, ele começa a surgir as religiões monoteístas. Isso no conhecimento ateu, tá? Não no meu conhecimento religioso, para que não venha ficar confuso. Então, a partir deste momento que existiam as religiões monoteístas, como, por exemplo, o judaísmo, entende-se que essas religiões, elas não são religiões missionárias, elas não vão até outras nações pregar alguma coisa, mas a partir do cristianismo que começou a ter essas revoluções, essas religiões missionárias, e com essas religiões missionárias começaram também a criar as grandes sociedades. Cara, maneiro. Se você pudesse deixar Se você pudesse não, você pode. Tem uma galera que tá assistindo a gente, cara. Deixa pra eles um conselho pra eles. O conselho de hoje é: estude, se aplique, porque devemos ganhar pessoas para o reino, e simplesmente ganhar pessoas para o reino com o achismo ou a minha verdade deve ser empregada não é mais o suficiente. Devemos ter conteúdo e também argumentos próprios para que a nossa fé venha a ser estabelecida neste mundo. Aqui, por que você falou que não tá valendo a pena mais com o nosso achismo? Tem gente que faz isso, cara? É porque hoje em dia você diz assim: eu acho que Deus existe. A outra vai dizer: eu acho que Deus não existe. Então fica muito dividido trabalhar somente com o achismo. Você acha uma coisa e eu tenho direito de achar outra através do meu conhecimento empírico. Por exemplo, hoje em dia acontece algo chamado relativismo. Ele diz que o relativismo é que não existe uma única verdade.
Então, como que eu consigo quebrar isso? Eu não posso falar, eu acho que existe uma verdade. Não, eu tenho que ter um argumento bom. Por que existe sim uma verdade? É porque a partir do momento, a gente chama isso de tese do Papaléguas. A partir do momento que você chega em mim, você é um ateu, e fala assim, não existe uma verdade absoluta. Eu vou dizer, então isso que você está dizendo também não é verdade. O argumento do Papaléguas subside em quê? Lembra quando o Papaléguas ele corria, acabava a pista, mas ele continuava flutuando no mar? Vinha o coiote e não conseguia flutuar, ele caía. É simplesmente isso. Quando eles dizem que não existe uma verdade absoluta, então o que eles estão afirmando não tem onde se firmar, porque também não é verdade, se não existe uma verdade absoluta. Então, sendo assim, você tendo bons argumentos, você consegue comprovar e ajudar a pessoa a sair da escuridão, que é o ateísmo. Cara, você falou assim, cara, teve uma série que você tava formulando, né, que era Eu Sou um Ateu. Por que você tava criando essa série? Na verdade, isso não é nada muito especial. É porque eu comecei a ler o livro do Norman Gaslin, Não Tenho Fé Suficiente para Ser um Ateu, porque você precisa de fé para crer em algo, a partir do momento que você não consegue comprovar que aquilo existe. Então, se a partir da ciência eu consigo comprovar que Deus existe, para eu não crer em Deus, eu preciso de fé, entendeu? É isso aí que eu ia perguntar. Então, e se não acredita em Deus, acredita em quê? Então, cada um tem o direito de acreditar em uma coisa. Muitas pessoas, elas acabam que não acreditando em Deus, mesmo tendo comprovação, ou mesmo eu debatendo com ela e tendo argumentos melhores, por ego. Ela não quer admitir que ela está errada. Então, por ter um coração endurecido, ela simplesmente diz, não existe, eu não quero crer. É simplesmente por ter um coração de pedra. É mais fácil falar assim, não, eu creio que isso aqui é um Deus pra mim, esse copo aqui, é mais fácil. Acontece bastante. Se na Índia os deuses são vacas, ratos... E dentre outros. Cara, Newton, muito obrigado, véio, por aceitar esse convite, tá? Por estar aqui com a gente. Quiser chamar o homem para uma palestra ou algo do tipo, onde que eles te encontram? As suas redes sociais? Me encontram no Instagram, @NewtonFreitas. E tô sem Facebook no momento, estou no Instagram Facebook? Mesmo. Graças a Deus, esse negócio também já foi embora. Não, já foi. Newton, de velho. Newton Freitas, ó. A gente vai ficando por aqui, tá ok? E é a conversa de sempre. Segue a gente, compartilha pros seus tios, compartilha pra sua avó. Eu sempre falo isso, porque se eles compartilharem pra avó e a avó conhecer do podcast Vertical, a gente tá estourado. Verdade. Entendeu? Se a avó chegar e falar assim, não, vou pesquisar aqui, tá? A gente fica até aqui, que Deus abençoe, estude e não seja um ateu, tá? Acredite em Deus, porque Jesus tá voltando aí e é isso aí. Gente, que Deus abençoe no nome de Jesus.